presidente quer falar mal do prefeito de Ipojuca também? Eu acho que eu vou reformular a pergunta. Quem tem que tomar a iniciativa, presidente? É a prefeitura ou a Compesa? Se a Compesa quisesse sanear Jaboatão completamente, depende dela ou depende da prefeitura? Ou dos dois? E Ipojuca também? Se a gente for entrar por aí, eu acho que esse debate ele tem que durar uns 3 dias. É só para entender o mecanismo técnico, sabe? Não, mas dizer o seguinte, primeiro isso é uma demonstração, Projeto Alvorada, o esgotamento de Porto e Galinhas, é uma demonstração de como o setor de saneamento é tratado. Todo mundo mete a mão e ninguém tem responsabilidade. Esgoto de Porto e Galinhas, quem tomou o financiamento foi a prefeitura. Começou a fazer a obra, por alguma questão contratual, parou no meio do caminho. Nós tentamos pegar o financiamento, puxar para a Compesa para que a gente fizesse a obra, não se conseguiu e agora a prefeitura vai terminar. Na verdade, foi denúncia de corrupção. Isso, foi a mesma empresa, foi a Gautama, né, que foi em outras cidades. Mas assim, eu não quero entrar no mérito de por que foi. Quero dizer o seguinte, por que tantos atores fazem saneamento, ou seja, a prefeitura faz, uma comunidade faz, o Estado às vezes faz diretamente, a Codevasf faz, às vezes o Ministério da Saúde faz. Então veja, quem é o responsável? Quem vai operar depois é a concessionária. Então, por exemplo, a obra de água, teve uma obra de incremento de água em Porto de Galinhas. Então, quando a gente assumiu a Compesa em 2007, disseram, ó, tem uma obra aí que está pronta, foi feito com dinheiro da Funasa, é só a Compesa assumir. Então, quando o cara leva isso para o discurso, é muito fácil. Diz, não, traz a Compesa aqui e manda ligar o sistema. Quando a gente foi para lá, nós gastamos R$500 milhão para terminar uma obra. E aí, não entra, se eu fosse discutir questão legal, de quem é a culpa, fazer auditoria, estava discutindo até hoje nos tribunais. Chamaram a Compesa, eu disse, passa a régua, vê o que tem, para quando os órgãos de controle vierem, punir os responsáveis, eu sei o que eu vou comprar, eu sei o que eu vou fazer. Fizemos, botamos para funcionar. Mas eu não quero fazer isso toda vez, não. Isso a gente faz com exceção, porque depois eu vou com meu patrimônio pessoal, meu carro, meu relógio, minha caneta, eu vou me defender de coisa que não fui eu que fiz. Então, acho que a gente precisa regularizar o setor. Então, por exemplo, Ipojuca, a secretária tem me pedido, às vezes, um apoio com caminhão de esgoto para esgotar os postos de Vusito, porque todo mundo se ligou, a rede não tem para onde ir, não, a estação de tratamento não está pronta, mas a rede existe, todo mundo se liga na rede, fica aquela fedentina lá, as pessoas falam, tome a falar mal da Compesa, sem a Compesa ter nada a ver com a história, me pedem às vezes carro de esgoto para poder tirar o esgoto, e eu digo assim, vamos combinar um dia de semana, à noite, se possível fosse, eu botava um papel em cima do nome Compesa, porque quando o pessoal vê o carro da Compesa lá, acha que a Compesa é a responsável. Aí no outro dia está no Twitter, Facebook, em todos os lugares, reclamando no rádio, no programa de graça, Boca do Trombone, está o pessoal reclamando lá da Compesa. Eu escuto, fico calado, não dá para ficar toda hora dizendo, mas isso não foi eu, esse foi a prefeitura, esse foi a Funasa, não dá. Então, às vezes a gente a gente precisa reorganizar esse setor, dizer assim, a concessionária é responsável, vamos botar o dinheiro nela, e vamos botar ela para fazer. Se ela não fizer, demite o presidente, demite a diretoria, prende quem estiver roubando. Mas, ou seja, a gente precisa organizar. Então, em Ipojuca, a responsabilidade por fazer a obra é da prefeitura. Depois, a Compesa vai assumir. Se na hora que eu for assumir, eu começar a botar defeito na obra, eu não recebo. Então, eu já sei o que vai acontecer. Eu vou receber a obra assoreada, cheia de problema, e vou ter que operar ela pelo resto da vida. Eu vou passar agora o microfone para Edson, para a gente poder fazer o encerramento. Por favor, Edson. Bom, me cabe aqui, então, agradecer. Vou fazer mais uma perguntinha aqui. Uma pergunta que não quer calar, mas eu peço para responder muito rápido. Eu queria saber, do BNDES e da Caixa, como é que está a questão do financiamento de empreendimentos em áreas que não têm rede. Notadamente, Minha Casa Minha Vida, que a regra para nós do Trata Brasil era muito clara, a Caixa não financiava
Minha Casa Minha Vida em locais que não tinham rede. Depois a gente soube que houve uma pressão danada em cima da Caixa pelas construtoras que já tinham comprado terrenos anteriormente e houve uma regra de transição. Então, eu queria saber como é que está isso hoje e como é que o BNDES também encara esse tipo de... Chego lá com um empreendimento importante para a cidade, mas numa área que não tem rede de esgoto. Como é que esses dois bancos importantes tratam essa questão? E aí, sobra para a concessionária. E aí, depois da resposta, eu faço minhas considerações finais, pode ser? Então, deixa eu começar aqui com o Cláudio Freitas, que está aqui pertinho do meu microfone. Minha Casa Minha Vida. Recentemente houve uma alteração na nossa norma interna com relação aos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que restringe mais ainda do que essa condição apenas de se ter rede de esgoto, porque eventualmente você tem a rede e não tem o tratamento. Então, se você tiver a rede e não tiver o tratamento, terá que haver um tratamento no empreendimento. Terá que ser feita uma estação de tratamento no empreendimento. E, obviamente, que essa estação de tratamento ela precisará ser avaliada pelo órgão ambiental e tem que se dar licença de instalação dessa estação de tratamento no empreendimento. Tá? Quer dizer, isso é uma condição mais restritiva até do que simplesmente se ter a rede de coleta. Porque você pode ter, não é? Como a gente sabe, tem a rede de coleta, mas aquela é só coletado, não é tratado. Né? Então, essa é a última, isso tem coisa de um mês que se colocou essa regra. Tá? Então, acho que isso talvez responda aí a pergunta. Será que esse microfone funciona? Aí, perto do nosso representante do BNDES, Ariane Bechara, pronto. Bem, o operador do Minha Casa Minha Vida, sem dúvida, a Caixa tem, os projetos são responsáveis por ela. E a lógica do BNDES, mesmo sem ser normativa, obedece à mesma regra, ou seja, a gente induz que todos os sistemas tenham coleta e tratamento de esgoto. Não com normas, mas, porém, com indução de lógica do projeto. Ok, vou cobrar. Mais uma fiscalização que o Trata Brasil vai fazer. Se a gente descobrir obra sendo financiada nova pelos dois bancos, com certeza ouvirão falar da gente. Posso encerrar, Graça? Por favor. Bom, eu queria então agradecer muito, mais uma vez, o Dr. Simval, por nos abrigar tão bem aqui nesse auditório tão bonito. Queria também pegar uma carona naquela pergunta, por que tão pouca gente? Infelizmente, isso tem sido uma tônica, com raras exceções. Eventos de saneamento são eventos de pouco público, apesar da gente estar 15 dias divulgando isso nas universidades, colando cartazes, divulgando na imprensa. Isso talvez mostra uma das razões do saneamento estar na situação que está. População, as pessoas não se mobilizam por esse tema, apesar dos impactos serem tão evidentes na vida de todas elas, como ficou evidenciado aqui. Então, eu queria agradecer a todos os palestrantes, queria agradecer à Fiocruz, ao Centro de Pesquisa, por nos abrigar aqui e dizer que o Trata Brasil está à disposição para tentar ajudar nessa batalha aí do saneamento, levar isso para a população, e o nosso compromisso é sempre com transparência, trazer os dados que estão disponíveis. Muita gente reclama do Trata Brasil, porque os números são antigos, a base de dados do Brasil é antiga. O SNIS 2009 foi publicado há um mês pelo Ministério das Cidades. Isso a gente sabe que estava pronto em Brasília desde abril. O ministro sentou em cima desse SNIS e não soltava de jeito nenhum. Então, várias cobranças foram feitas pelo Trata Brasil, direto lá na secretaria, cobrando o SNIS para poder publicar esses números mais cedo, mas enfim. Agora o governo está fechando os números 2010, na velocidade que está, vai sair em 2012. 2010, então a gente vai continuar com 2 anos de defasagem, mas é o que tem. Então o Trata Brasil não se furtará de divulgar essas informações, mesmo tomando pancada aí, que a gente toma mesmo, mas faz parte, nosso objetivo é com a sociedade, com todos vocês aqui. Então, Graça, do meu lado, muito obrigado. Eu queria pedir, Edson, assim, primeiro agradecer o convite e dizer para a companheira que falou do público, que ao contrário do que o público está pensando,
os veículos de comunicação, mais do que nunca, estão atentos, porque são bonzinhos, parte, né, sabe da responsabilidade social que tem. Mas a Copa do Mundo é business para todos. Os veículos de comunicação daqui, eles vão trabalhar até o último minuto para que essa Copa saia e saia bem. As denúncias de Porto de Galinhas já estão publicadas na edição de hoje do Jornal do Comércio. As denúncias de Jaboatão vão ganhar cada vez mais luzes. A pressão em cima da Compesa vai aumentar, do governo federal também. Então, nesse caso específico de saneamento e Copa, os veículos de comunicação, a imprensa, será um aliado muito forte. E vocês sabem do poder que a imprensa tem para fazer as coisas acontecerem. Então, o esgoto a céu aberto, por exemplo, a doutora Constança vai ser chamada para fazer um consultório no programa que é líder da audiência. Todo mundo vai saber que o pessoal está se contaminando em Porto de Galinhas. Então, os veículos, a turma do bem e do saneamento vai ganhar um fortíssimo aliado, que são os veículos de comunicação que estiveram aqui. Quando eu falei que eu ia faltar hoje na televisão e na rádio para trabalhar para o Trata Brasil, a minha diretora falou, não, pelo amor de Deus, vá-se embora, são parceiros. Então, mais do que nunca, o saneamento vai ganhar pauta positiva na imprensa, e isso vai deixar as coisas, vai acelerar, vai ser parceira. E acho que Gilberto Freire que diz aqui, a engenharia sanitária tem isto contra si para efeitos publicitários, 2 pontos. É uma engenharia de realizações em grande parte subterrânea, mas sem essas realizações subterrâneas, as de superfície são precárias em qualquer parte do mundo. Ele vai ficar feliz, isso aqui vai mudar. Muito obrigada pelo convite, e a gente está do lado para ajudar enquanto veículo de comunicação. Obrigada, gente.